Projeto integrador em computação 5. Grupo 7. Tema: desenvolvimento de sistema inteligente com IoT e inteligência artificial para monitoramento e alerta de tempestades. Integrantes: Assis Bruno Barral, Felipe Rabelo Marinho, Felton Silva dos Reis, Fernando Venâncio de Carvalho, Igor dos Santos Esposito, Lucas Silva Carneiro, Sara Aquiles da Silva, Victor Tetsuo Minal. Introdução. Esse projeto apresenta o desenvolvimento de um sistema inteligente que utiliza tecnologias de sistema IoT e inteligência artificial para o monitoramento e alerta de tempestades. A ideia central é criar uma solução tecnológica capaz de coletar e analisar os dados meteorológicos em tempo real, por meio de sensores conectados em alguns dos pontos vulneráveis da cidade de São Paulo, para identificar padrões associados e informação de eventos extremos, oferecendo avisos antecipados que contribuem com a redução de riscos e a proteção da vida. Bom, sobre o funcionamento e o front-end do sistema. Bom, ele é um sistema, um dashboard bem simples, ele tem a sua descrição de quais os bairros adjacentes ao Capão Redondo que ele faz a previsão. No caso seria um bairro além do Capão Redondo, que na verdade é o distrito. Ele pega a região ali do Guarapiranga, o bairro do Guarapiranga, Jardim Ângela, Jardim São Luís e Jardim Irene. Ele permite que o usuário selecione um horizonte de previsão que varia de 1 dia até 7 dias no máximo. E também permite a escolha dos bairros na qual o usuário deseja receber a notificação. No campo lateral, o usuário ele pode, por exemplo, cadastrar algum e-mail, né? Caso ele deseja receber notificação por e-mail e também por SMS, em caso a inteligência artificial detecte a possibilidade de tempestade. Então ele pode colocar qualquer número aqui, selecionar o bairro no qual ele mora e se inscrever e, consequentemente, aguardar a previsão, que no caso o parâmetro para medição de tempestade seria 5 milímetros. Aqui no caso não há possibilidade sem risco de tempestade, porque a previsão para o dia de amanhã no Capão Redondo está em torno de 0,7 milímetros. Então não há risco de tempestade. Aqui eu posso fazer a escolha dos demais bairros também. Para o Guarapiranga não há nada. Para o Jardim Ângela um pouco menos, 0,6. Jardim São Luís 0,7. E o Jardim Irene 0,8. O sistema ele faz atualização de forma diária a cada 24 horas. Ele vai atualizar o dado e aqui há alguns parâmetros históricos, como a temperatura máxima do dia, temperatura mínima, a soma de chuva. Isso aqui é de dias anteriores. E a umidade média do ar e também a possibilidade desses dados serem baixados, né? O range de dados são de 3 meses, então ele consegue fazer o acesso dos dados 3 meses subsequentes, não, antecedentes à data atual. Tratando dos requisitos tecnológicos desse projeto, o nosso sistema atende a todos os requisitos. Nós utilizamos no nosso projeto o Pandas e o NumPy para poder fazer a leitura e manipulação dos dados dentro de data frames. Utilizamos o QualRPy. Essa framework ela é específica para poder fazer o acesso, consulta e extração na base de dados do Qualar na CETESB. Então é através dos parâmetros dessa framework que nós acessamos os dados e o extraímos.
para isso poder fazer a manipulação e as correções dentro dos dataframes no Pandas e no NumPy. Usamos o sklearn com regressão linear para poder treinar a inteligência artificial, para que assim ela atinja os parâmetros para poder detectar a possibilidade de tempestade nos bairros descritos dentro do nosso projeto. A partir do momento que ela detecta, através da regressão linear, a probabilidade de uma chuva de 5 milímetros, ela notifica o usuário que se cadastrar, que quiser, ela manda uma notificação por e-mail e também por SMS avisando ao usuário sobre possibilidade de tempestade. Assim ele pode se prevenir, né? Aqui entra a parte da solução. Assim que o sklearn detecta a possibilidade de tempestade, as frameworks SendGrid e Twilio entram em ação para poder enviar as notificações para o usuário que tenha se cadastrado no nosso site com o desejo de receber as notificações. O nosso sistema está dividido em 2 arquivos. O back-end é o arquivo onde está todas as funções para poder fazer a extração dos dados, poder alimentar o sklearn, o machine learning com dados para treinar a inteligência artificial, e também onde está a função para o cálculo da inteligência artificial na questão da detecção de possíveis tempestades. Né? E também é onde entra os parâmetros do Twilio e do SendGrid para poder emitir a notificação para o usuário caso ele deseja recebê-las. Já no arquivo app.py, esse é o arquivo front. É aqui nesse arquivo que está o código que constrói a face do nosso sistema. Aqui é onde estão as informações, os campos e, obviamente, essa front puxa todas as funções que estão contidas no back-end para poder realizar os cálculos em background. Né? Aqui nós temos a tag from backend import e todos esses nomes que aí constam, compose API, URL e demais, são as funções contidas no back-end para realizar os cálculos. E aqui está construído os formulários para cadastro do cliente, toda a informação que consta na face do nosso sistema está contido nesse arquivo app.py. Já o arquivo env é o arquivo de segurança, onde os dados sensíveis de acesso à API estão criptografados. É o arquivo onde fica guardado esses dados sensíveis de acesso ao sistema, à base de dados da CETESB. E o requerimento nada mais é o arquivo que faz a instalação dos complementos das frameworks que estão sendo utilizadas aqui no sistema. Considerações finais. O sistema inteligente de tempestades, que combina sensores IoT com inteligência artificial para monitorar o clima em tempo real e emitir alertas precisos, como se a própria natureza tivesse uma voz e nós finalmente soubéssemos ouvi-la. Mais do que tecnologia, esse projeto representa cuidado com quem vive em áreas vulneráveis, com quem depende do clima para trabalhar, com quem precisa de tempo para se proteger. O problema não era apenas prever tempestade, era criar um sistema simples, confiável, acessível, que permitisse agir antes que o pior aconteça. Com isso, mostramos que é possível usar a tecnologia de forma humana, acessível e eficiente. Porque, no fim das contas, não estamos apenas desenvolvendo sistemas, estamos criando soluções para um mundo mais seguro, conectado e preparado. É assim que o Design Thinking se transforma em ação, empatia que vira código e inovação que salva vidas. Nosso trabalho termina por aqui. Obrigada.